reação aos protestos de domingo que pediram o impeachment da presidente. Isso, Grilo. Segundo o levantamento feito pelo G1, o portal de notícias da Globo, 37 cidades em 25 estados, mais o Distrito Federal, participaram desses atos. Eles foram contra o impeachment, mas também muito críticos à política econômica do governo. Segundo a PM, foram às ruas 73 mil pessoas. Já os organizadores falam em 190 mil. Nas 3 capitais da região sul houve passeatas. O maior número de participantes foi em Curitiba. Para os organizadores, 5 mil, para a PM 600. Em Brasília, os manifestantes saíram de um centro comercial. Eram 1.500 para os organizadores e 400, segundo a polícia. Eles se dividiram. Uma parte foi para a Secretaria Local de Habitação e a outra para a rodoviária do Plano Piloto, onde distribuíram panfletos. Em Belém, faixas e cartazes defendiam a democracia e pediam melhoras nos serviços de saúde. Teve protesto também contra a lei da terceirização. Segundo os organizadores, 400 pessoas participaram. A PM não falou em números. Em Salvador, houve manifestação pela manhã e à tarde. O movimento defendia a presidente Dilma e o resultado da última eleição e protestava contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os 2 atos concentraram 8 mil pessoas, segundo a PM. Para os organizadores, foram 10 mil. No Recife, o protesto foi na região central. A CUT calculou que 5 mil pessoas defenderam o governo e os direitos trabalhistas. A polícia não calculou o número de participantes. As manifestações de hoje foram uma reação organizada por partidos políticos e entidades civis como a CUT, o MST e o MTST, as manifestações de domingo, que pediram impeachment da presidente Dilma. Na capital de Minas Gerais, 12 mil pessoas também defenderam a legitimidade do governo. Para a polícia, eram entre 5 e 6 mil. A maior concentração foi em São Paulo. Para o MTST, 75 mil pessoas caminharam da Zona Oeste até a Avenida Paulista. Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 40 mil. Os manifestantes começaram a andar por volta de 7 horas da noite. Logo depois, veio a chuva. Fraca, mas persistente, assim como os participantes desse ato, que colocaram capas, abriram guarda-chuva e seguiram em frente na caminhada. Sim, a gente faz a crítica à política econômica do governo e a crítica a uma série de políticas do governo. Mas isso não quer dizer que os movimentos querem a derrubada da presidenta Dilma. Essa manifestação é um contraponto à passeata do dia 16 que os movimentos sociais querem apresentar. Na cidade do Rio de Janeiro, os manifestantes caminharam da Candelária à Cinelândia. 25 mil pessoas participaram do ato, segundo a CUT. A PM não fez estimativa do número de pessoas. No fim do dia, a Secretaria-Geral da Presidência declarou numa nota que os movimentos sociais deram uma grande demonstração de compromisso com a democracia e com os avanços sociais. Merval, compromisso com a democracia, mas não com a política econômica do governo, procede? Essa é a incoerência em que vive hoje o movimento social que apoia o governo e o próprio governo, né? O governo é um governo de várias tendências e tenta fazer acordos variados, mas que não tem substância. A política econômica, que é que os partidos de esquerda e os movimentos de esquerda criticam, é a única saída da presidente Dilma, não tem outra saída. Então, ela fica na mão dos partidos da aliança, que são partidos conservadores, contra a sua base natural, que são os partidos de esquerda. Então é um governo que, além de estar perdendo a base, está perdendo a substância, porque não tem nada que case uma coisa com a outra na sua base no Congresso. Não tem legitimidade, só tem interesses subalternos. Então, realmente, essas manifestações hoje é outro erro estratégico, porque você, depois de movimentos, manifestações que puseram na rua quase 1 milhão de pessoas por baixo, você vai 2 dias depois fazer uma manifestação para botar 5 vezes menos, 6 vezes menos, em qualquer medida, a oficial, a extraoficial, eles colocaram 5, 6 vezes menos pessoas na rua. Realmente é um erro brutal de estratégia. O Merval, Renata, eu queria colocar um ponto aqui na conversa, é que o PT, no passado, era um partido de massas, tinha
de fato, uma organização popular muito forte. O que a gente viu hoje, aí o Merval já começa uma comparação interessante, primeiro, um número muito reduzido se a gente pegar o pessoal que foi protestar contra o governo no domingo. Outra questão, o perfil dessas pessoas, esse perfil das pessoas que foram protestar no dia de hoje. Você vê todo mundo organizadozinho, com camiseta, uma estrutura por trás, ônibus levando as pessoas. Então, aquela coisa espontânea, ela se perdeu lá no PT do passado. É verdade. Não é verdade? O que me chama a atenção é esse paradoxo aí. O governo está tão enfraquecido que ele, na verdade, precisa de toda ajuda que ele puder ter. Então, ele está fazendo esse gesto. A presidente Dilma recebeu recentemente, sempre naqueles ambientes em que ela não corre nenhum risco de ser criticada, de sofrer nenhum tipo de embaraço, recebeu movimentos sociais em Brasília, no Planalto e tal. Então, o governo precisa dar corda para essa base social, porque ele está precisando de toda ajuda que puder ter. Só que a gente está falando de um momento, por exemplo, em que ela fez esse acordo aí com o Senado, essa boia lançada pelo Renan Calheiros e pelos senadores do PMDB que comandam ali a casa para ela, que pressupõe ali colocar na sala, pelo menos para inglês ver, a tal da Agenda Brasil. E a Agenda Brasil é um conjunto de coisas que não combinam entre si e que certamente não combinam com essa pauta desses manifestantes que estão na rua. E uma coisa interessante é o seguinte, o pessoal do PT criticou muito as manifestações, dizendo que o Cunha foi preservado, que isso era um sinal de que a direita estava tomando conta, a extrema-direita tomando conta. Hoje, o Renan foi preservado, né, pela base social do governo. E o Renan, se você pegar o Renan e o Eduardo Cunha, é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Cada manifestação tem os seus blindados, é isso? Exatamente. E lembrar uma coisa, semana passada o presidente da CUT falou que poderia pegar em armas, né? Depois disse que era figura de linguagem. Hoje a gente está vendo aí o pessoal ali, muita gente, lógico, da CUT, todo mundo organizadinho, com boné e com estrutura para levar o pessoal para o protesto. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que o governo pode não adotar essa pauta econômica das manifestações de hoje, até porque, como disse o Merval, não tem nem condições de fazer isso. Mas eu acho que é para a gente prestar atenção, porque a política econômica está em disputa dentro do governo. Como ela não estava 3, 4 meses atrás, ela está em disputa hoje. E a decisão, tem um claro movimento. A decisão de dar esse incentivo para a indústria automobilística é um retorno à política antiga, que é exatamente o que está em disputa hoje, né? Há vários, esse que você deu é outro, há uma série de sinais aí nos últimos dias. Então, não é que o governo vai abraçar a pauta das ruas, mas a gente não deve se surpreender se a política econômica vier a ser mais e mais descaracterizada nos próximos meses e virar uma outra coisa. Tem toda a razão. O populismo da política econômica que vinha sendo implantado durante a gestão do Manteiga, por exemplo, parecia uma coisa do outro mundo, né? Parecia uma coisa que com o Levi tinha sido banida completamente. E agora, pouco a pouco, o próprio Levi fica dizendo que não, esse subsídio é uma coisa normal, é uma coisa do mercado. Não, nunca foi do mercado, subsídio nunca foi do mercado, mas ele já está começando. Agora, Renata, Merval, a presidente Dilma... Se for o caso também, o Levi quer estar vivo para assinar a rendição. Pois é isso. Agora, Renata, Merval, a presidente Dilma ela tem sido pressionada não só pelos movimentos sociais, mas por esse núcleo duro lá do PT, esse pessoal mais próximo ao Lula, fazer uma inflexão em relação à base social do PT. Então, é uma situação muito delicada da presidente Dilma Rousseff. Uma tentativa, se isso se confirmar, é uma tentativa desesperada de encurtar a recessão, mas com medidas que já deram a recessão, que provocaram a recessão, né? Então, realmente é uma coisa completamente incoerente. E de garantir a base social, no momento de crise política.
Eu por mim, continuava conversando com vocês um monte, mas me avisaram aqui que a gente não pode mais, então a gente volta amanhã, Grilo. A culpa é do Grilo. Até amanhã. A culpa minha não, camarote. Obrigado.